Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está começando mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Bora falar sobre namoro cristão. Então, temos aí em algumas igrejas, alguns pastores, né, que defendem a prática de fazer a corte no namoro. O que é isso, né? Quando eu postei o banner, todo mundo começou a falar, corte, do que vocês estão falando? O que é isso? Então nem todas as pessoas sabem, mas é o namoro com santidade total, seria, basicamente. Você não tem nem abraço, não tem beijo, não tem chamego, não tem cafuné, não tem nada disso aí, entendeu? Então cada um pode comer o lanche, pode ir no McDonald's, pode, mas vai andando do lado do outro, conversando, falando sobre a vida, falando sobre o futuro. Negócio, isso aí chama-se fazer a corte no namoro, né? O namoro com a corte. E a pergunta é certo fazer a corte no namoro ou tá liberado o namoro de abraços e beijos? Para debater esse tema hoje aqui eu só tenho peso pesado, os caras são maiores do que eu, meu irmão. É o caso do pastor Tiago Santana, da Igreja Alicerce. Ele é conhecido nas redes sociais como Tiago Alicerce. Ele é aqui de Santos e tá participando aqui com a gente mais uma vez. Tiago, bem-vindo. Muito prazer, pastor César, é um prazer estar aqui, prazer conhecer o irmão Maicon. Acho que é um tema interessante, me lembra os meus tempos de líder de jovens, né? De pastor de jovens, vai ser gostoso o debate. Você defendia essa ideia do corte? Nunca preguei corte. Nunca. Com a gente aqui também para defender essa ideia, para trabalhar esse assunto, pastor Maicon Master, pela primeira vez aqui na mesa como debatedor, já veio aqui participar do Conversa Entre Amigos, foi muito edificante, falando sobre a sua conversão, sua história com Cristo. E ele faz parte da Igreja Confronto e tá mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo aqui. Ele também tem um trabalho bem relevante no Instagram e no YouTube, todas as manhãs com lives. Qual é o horário das lives? 6 e 1. 6 da manhã, mano. 6 e 1 da manhã, tá certo? Maravilha. Bem-vindo aqui, Maicon. Obrigado, gente. Agradecer a todos aqui que estão ao vivo com a gente. Prazer te conhecer aí, Tiago Alicerce. Uma honra estar aqui com você aí nessa mesa. E nossa, pastorzão aqui, né? Que já velho guerreiro com a gente aqui. Vai ser demais. Vamos para muito aprendizado aqui, com certeza. Com certeza. Amém. Bora lá, Tiago. E aí, qual a tua opinião sobre o tema? É certo o namoro santidade 100%? Aí como é que é o negócio? A gente não pode, acho que nenhum cristão vai se opor a uma proposta de santidade, né? Mas é que a corte, ela não é, a prática da corte não é exatamente uma doutrina que tem exatamente a ver com a santidade cristã, com a doutrina cristã de santidade, a doutrina cristã sobre relacionamento e sexualidade, né? A corte, ela é algo que surgiu recentemente, foi através do livro do Joshua Harris, né? Que é Eu Disse Adeus ao Namoro, em português. Se eu não me engano, em inglês o título é I Kissed Dating Goodbye. E o Joshua Harris, hoje, ele é declaradamente não cristão, né? Alguém que apostatou da fé, hoje divorciado da esposa, né? Então ele criou uma espécie de fórmula mágica, né? Muitas igrejas pregam isso como uma doutrina cristã. Em alguns contextos isso é utilizado de forma bastante nociva, como uma prática de seita, uma coisa de supervisão religiosa sobre relacionamentos entre jovens de forma desproporcional e às vezes até violenta. Então eu sou bastante refratário com relação à prática da corte, mas jamais seria refratário com relação à santidade do namoro, né? Para mim são coisas distintas, viu, pastor César? Embora pareçam ser. Mas o que é a corte, então? A corte é o seguinte: a corte é uma espécie de adaptação moderna para os relacionamentos antigos. Então eles evocam os relacionamentos, por exemplo, do judaísmo, só com algumas partes específicas. Mas na prática não beija, não abraça. Não é só isso. Precisa de supervisão, precisa não fica sozinho, né? Autorização. Em algumas igrejas, eu conheço bastante o assunto porque chega às vezes para mim bastante relato e bastante experiência de muitas pessoas. Eu conheço os livros que foram escritos em português sobre o assunto, que são praticamente copy-paste dos livros americanos, né? E tudo mais. E assim, a verdade é que funciona para algumas pessoas, não funciona para muitas pessoas, né? Então a gente precisa alertar pais, né? Pais de adolescentes,
que isso não é uma fórmula mágica, né? A corte não vai garantir um casamento bem sucedido. Às vezes até o contrário. Ok. Maicon, qual a sua opinião inicial sobre esse tema para a gente começar o assunto? Então, concordo com o pastor, com o pastor Tiago, né? Obrigado. Uma coisa que eu falo bastante lá no meu canal e principalmente no Café com Cristo, hoje foi um dos temas falando sobre isso, da gente ter a primeira preocupação de estar numa igreja bíblica, né? Esse é o ponto principal. Quando a gente vai discutir um assunto desse, primeiro entender onde é que eu tô, né? Porque jamais vamos defender aqui um princípio não bíblico ou uma doutrina que ela não é bíblica. Quando a gente fala do namoro corte, assim como o Tiago bem falou, muitas igrejas estão trazendo como uma doutrina que é da fé cristã, trazendo, claro, remontando de tradições culturais, né, até do judaísmo também, que tá um pouquinho alto, né? Tá um pouco alto, pode tá um pouquinho diminui um pouquinho. Isso. Melhorou. Agora acho que agora sim. Agora vai. Então a gente precisa ter, agora tá muito baixo para mim. O Rafael se puder aumentar um pouquinho. Aí, Rafa, aumenta só um pouquinho. Só um pouquinho, aí sim, agora boa. Então eu sou Tá alto. Tá alto demais. Tá alto demais. Baixa um pouquinho agora. Convidado chato, né? Não, mas tá alto mesmo. Tá alto mesmo. E aí, César? Som. Tá. Agora, vai, boa. manda aí. E aí, agora vai. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse ponto, né? Quando a gente vai defender ele como doutrina, eu sou totalmente contrário como doutrina, mas acredito que ele funciona muito bem, né? Assim, também tenho passado essa visão. Você fala que é contrário à ideia de ser obrigatório. Ser obrigatório. Como doutrina, a gente não pode jamais ser partidário de uma doutrina dentro de uma igreja, já que a gente não tem base bíblica. Né? Como eu falei no início, se a gente tem ciência que a gente está numa igreja bíblica, a gente tem que seguir o que a Bíblia diz. Mas eu acho que a gente também não pode anular o que vem de bom com isso e trazer sim para os nossos jovens um modelo de santidade, para trazer eles para um sistema onde possa ter um casamento correndo menos riscos. Porque risco vai correr. De estar certo ou não, de escolher o parceiro certo ou não. Mas eu acho que o namoro com essa santidade total aí, sem beijo e sem abraço, eu acho que ela funciona bastante para um modelo cristão. Legal. Bom, Tiago, na sua opinião, é uma questão de foro íntimo, então, quer dizer, a pessoa pode decidir sobre isso ou você aconselha que não tenha mesmo? O que você me fala? A doutrina cristã sobre relacionamento, por exemplo, né, Paulo vai dizer a Timóteo que ele trate as moças como irmãs, né? Para mim isso, por exemplo, já é suficiente do que a prática da corte. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, se você se abrasa, né, lá em 1 Coríntios, né, se você se abrasa, então você casa. Para mim a Bíblia ela é suficiente para lidar com as questões que envolvem o relacionamento entre dois jovens. Eu não preciso de uma fórmula, de um esquema, sabe, doutrinário fora da Bíblia para estabelecer, assim... Pastor Sérgio, a gente está vivendo dias muito difíceis, né? Essa semana agora a gente viu aí nas mídias, na TV, um líder e treinador de células de uma grande denominação que violentava crianças e adolescentes, né? Inclusive, o pastor da Lagoinha de Guarulhos. Só que ele é de Santos. Ele era lá de Santos, ele estava em Guarulhos, né? Estava em Guarulhos, não sei, acho que o pastor de Guarulhos não sabia o histórico dele, mas lá na Baixada lá em Santos já tinha dado era conhecido, já tinha passado por 2 igrejas fazendo isso daí que ele fez. Então, assim, o que acontece? Essas igrejas que tem... Tem uma parte aqui, cara, tipo, eu vou falar da nossa igreja. Então, na nossa igreja, por exemplo, o cara, ele chega lá, pastor, não vai desenvolver ministério nenhum sem a gente saber o paradeiro dele. Logicamente, como tem que puxar a ficha do camarada, com certeza. O mínimo, né? Ao mínimo, saber o que ele fez nas outras igrejas e se houve um boato. Se chega um boato para mim, pastor César, de uma pessoa que tem uma suspeição sobre abuso de adolescentes, isso já é suficiente para o camarada ficar quieto e sentado. Para a gente pesquisar o que é. Obviamente. Então o camarada chegou a superintendente de treinamento de células e assim... recebendo criança e adolescente em casa, porque essas igrejas ensinam essa doutrina que o teu filho tem que se confessar pro líder de célula, e aí a célula é obrigatória, e quem não vai na célula é maldito, e quem não é submisso a tudo que o líder faz é desleal. Não é esse nível aí. Mas a Lagoinha não faz isso. As igrejas em célula costumam ensinar esse tipo de doutrina. A corte faz parte desse pacote. Porque a corte é uma doutrina de mediação sobre relacionamento. Então, se o líder de uma igreja ele tiver um perfil
que tenha uma predisposição para uma liderança despótica, narcísica, autoritária, ele vai usar esse poder que a doutrina da corte dá para ele para ficar fazendo ali um jogo de negociação entre, você se submete a mim integralmente, você beija o meu anel, então eu vou deixar você namorar. Eu vou deixar você fazer a corte. Você não se submete, você não é bom partido, nenhuma garota vai namorar você aqui na igreja. Eles usam isso como uma forma de estabelecer um domínio. É por isso que eu não gosto da corte, Pastor Maico. Então, é que eu vejo essa fala um tanto quanto extremista, porque assim, não é bem assim que acontece, né? Mesmo concordando com você, não acho que não é bem assim que acontece. Não acontece uma coisa assim em todos os lugares, isso, obviamente. Não é em todos os lugares e também não é de uma forma assim tão declarada, assim, tão raivosa. É colocado de uma forma mais, vamos dizer assim, conduzindo para isso, conduzindo para essa liderança, conduzindo para que... Desculpa um pouco o meu tom, é porque assim, como eu sou de Santos, da Baixada Santista, e eu tenho muitas pessoas do meu círculo de relacionamento que conviviam com esse cidadão, então essa semana foi muito amarga. Mas esse tom todo cristão tem que foi ter. Muito amarga. Sobre esse assunto, que a gente falou sobre esse pastor, assim... Não é pastor, o cara desse é um vagabundo. Sim, isso. Você tá entendendo? Não tem... Falando sobre esse meliante, tá certinho. Cadeia, né? É que a gente acaba se revoltando e aí a gente só tem que tomar um cuidado pra não achar que tudo é assim, dessa maneira, não, né, claro pastor? que não, sim. A coisa não acontece assim, mas como o pastor falou, acontece de uma forma mais sutil. Né, onde a liderança vai trazendo e colocando ali uma autoridade meio que embutido sem a pessoa perceber. Então, aí vira, vai namorar com quem eu quiser. Aí eu vejo, né, já aconteceu, de eu ver, vai arrumar esse namorado para aquele. Então, existe uma maneira ali, mas a gente não pode anular. Qual é o tema aqui? Fala sobre beijar e abraçar no namoro. Né, que é o que eu defendo como um princípio de santidade de não deve fazer, até porque se a gente se reporta às escrituras aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, no 22, o Paulo fala, né, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Então vamos cercar nesse ponto para falar até onde leva. Beijar e abraçar no namoro é pecado? Não, mas pode levar ao pecado. Então, se eu anulo a corte, pastor, né? Se eu anulo os princípios bons que tem na corte e eu reporto isso a uma liderança ruim, então eu tiro o que é bom e coloco tudo na liderança. Aqui, a gente vai virar só um acusador da igreja. Não, tudo bem, mas uma coisa interessante, por exemplo, o autor dessa doutrina da corte, nem crente ele é mais, é divorciado. Não, mas os pastores que traduziram ou que escreveram um livro sobre isso no Brasil, os filhos deles não fizeram corte. Tá. Né? Assim, eu tenho 23 anos de casado. Eu namorei com a minha esposa dos 19 aos 21, depois nós noivamos. Ela foi minha primeira namorada, pastor César. Eu casei virgem com 23 anos de idade. Mas você é da igreja. Então, tudo bem. Eu não fiz corte. Eu beijei e abracei no meu namoro. E eu me casei virgem e eu nunca fiquei... Quanto tempo você namorou? Eu namorei 2 anos e noivei 2 anos. Então, eu namorei 3 anos e meio. A minha esposa, eu também tenho 23 anos de casado, casou virgem. Eu não era virgem porque eu vim pra igreja depois, mas e sem ter essa prática da corte. Também que eu morava 700 quilômetros. Assim, eu não tinha também. É uma corte, uma corte forçada. Na igreja onde eu cresci, existia um cuidado sobre o namoro, mas um cuidado equilibrado. Sempre foi ensinado para nós, né? E acho isso super, super válido, funcionou comigo e vi funcionar com muita gente. Que é o seguinte, namoro é para casar. Você quer namorar, você gosta de alguém, você ama alguém, então você vai namorar para casar. Né? Então, assim, eu quando fui conversar com a minha esposa para namorar, eu já falei assim, não estou te pedindo em namoro, a gente vai namorar, mas eu estou te pedindo em casamento. Eu amo você, sei que é com você que eu quero viver. A gente já se conhecia desde os 13, 14 anos de idade. Já se conhecia bem, né? Então já tinha Nós éramos relacionamento. Éramos amigos de igreja. Né? A minha esposa era filha do pastor. Eu era líder de jovens, pregador, mas a gente se dava muito bem, né? Como amigos e tal. Ela era muito amiga da minha irmã. A gente convivia bem. E aí nós estudávamos na mesma universidade e resolvemos namorar. Então assim, nós já começamos... Com 13, 14 anos não estava... Não, com 13, 14 anos não. A gente só foi se gostar... Com 13 e 14 anos era engraçado. Vocês tinham um relacionamento já de amizade. Com 13 e 14 anos a gente era Tom e Jerry. A gente brigava, não dava certo, porque ela era filha do pastor, e aí às vezes eu era líder de jovens, às vezes eu queria fazer uma coisa, queria fazer outra, e ela era filha do pastor, às vezes prevalecia a vontade dela. Mas aí com 19 anos a gente começou a frequentar a mesma universidade, e aí nós começamos a se gostar
E aí eu conversei com o pai dela, e namoramos e depois casamos. Eu, como pastor hoje, não me sinto à vontade de ensinar algo que, primeiro, eu não fiz. Segundo, eu fiz diferente e comigo funcionou. Então eu sei que não existe uma fórmula única. Isso é uma coisa muito de cada pessoa. Agora, essa ideia de eu não posso ensinar o que eu não fiz, não dá, né, mano? Não dá. Senão, como é que eu faço? Eu me converti depois. Eu me converti há pouco tempo. E como vai? Né? Mas eu acredito que eu falo com um pouco mais de conhecimento de causa. Eu entendi a ideia. É que assim, a gente pega, por exemplo, a vida do pastor Thiago Alicerce, que teve esse modelo e funcionou, legal. Mas quando a gente traz, por exemplo, nós estamos vivendo uma época muito complicada. Sim. Diferente da nossa época, quando éramos adolescentes, hoje, né, tá uma vergonha. Hoje em dia, o casal é da igreja, os filhos são da igreja, e o namorado dorme no quarto da filha. Não, isso é inadmissível. Aí você fala assim, pô, meu, aí é sacanagem. Isso é inadmissível. Então, aí vamos lá, onde que tá o problema? A gente vai gosta. Vai viajar junto, fica junto no hotel. Tá de brincadeira. Está errado, completamente. A gente tá colocando muito a culpa na igreja e na liderança. E aí eu quero falar um ponto aqui que é importante a gente dizer. A educação dos nossos filhos... Tem filho, pastor? Tenho 3. Tem 3, tá. A educação dos nossos filhos, ela é responsabilidade de quem? Do pastor? Da liderança ou nossa? De jeito nenhum. Dos pais. Então o que tá acontecendo, né? Olha só, aí a igreja tá tendo que se posicionar às vezes numa doutrina que não é cristã para fazer o papel que o pai não faz em casa. Sim. Por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos e esse assunto que a gente tá tendo aqui eu tive com ela. Então o que ela fez? Se batizou, é cristã, né? Tá seguindo o ministério, estuda a Bíblia todos os dias, e eu não precisei dizer isso pra ela. Ela decidiu, ela falou, eu vou beijar o meu marido no altar. Partiu dela isso, mas como? Num conhecimento da onde ela compreendeu. Por quê? Ela já entende os riscos que corre no namoro. Eu acho arriscado, né? O testemunho do pastor aqui é maravilhoso, ouvir uma história dessa e a gente vê que isso é possível, mas é a minoria, pastor. Sim. O que você viveu, né? Que o pastor viveu, eu não conheço mais ninguém. Conhece mais alguém que tem o mesmo testemunho? Não, conheço. Né? Eu conheço poucas pessoas que têm esse testemunho. Eu conheço um testemunho, por exemplo, da minha avó, que beijou meu avô no altar. Que aí eles tinham, né? E não era crente ou era crente? Não eram crentes, mas seguiu o que? Era uma coisa de sociedade. A corte era, né? A corte era assim, uma coisa de sociedade. Sim. Né? A gente vê. Eu até peguei aqui enquanto eu tava fazendo as minhas pesquisas aqui, ó. Eu peguei um bilhetinho da época da corte. Já viu isso aqui, pastor? Não. Olha que legal isso aqui, ó. Olha como que era o cortejar daquela época. Vou ler aqui. 1950, 1960. Né? A pessoa mandava um bilhetinho que é com essa frase do meio. O canto no meio do bilhete tá assim: por ti minha alma sofre, feliz seria se Vossa Excelência aceitasse os meus protestos de amor. Isso era o cortejar. Isso é muito lindo, né? Isso é bonito. Então, olha o cortejar. Bonito. E aí o que acontece? Nos cantinhos tá lá. Se você, olha lá. O canto esquerdo será um não, se ela dava uma dobradinha e devolvesse. O lado do canto que era a resposta. Aqui, né? Dobrando o canto direito do cartão seria um sim, ou se devolvesse ele vazio, ó, aí, pastor, seria uma resposta de pode ser que, né? Então, talvez, assim, né? Talvez. Então, quando a gente fala da corte, né? A gente fala assim, remontando. E você namorou assim, né? Desse jeito aí. Ó, eu vou te falar. Você quer ver só? Você quer ver só agora? Agora você vai cair do cavalo. Fala. Você sabe que eu fui um pervertido, né? Porque eu me desviei, mas a minha família toda é cristã, né? Eu fui cristão desde os 9 anos de idade. Eu namorei com a mãe da minha filha 1 ano e meio sem beijar e sem pôr a mão. Tipo a corte. Tipo a corte. E aí quando a gente, infelizmente, eu vou declarar isso aqui, nunca falei em lugar nenhum, mas vou falar aqui. Quando a gente passou pro beijo e o abraço, a gente caiu. Então a minha história é diferente da sua, entende? Porque eu defendo. Eu defendo isso aí porque assim, a minha da hora. Caiu antes da hora, aí sabe o que aconteceu? Aí a gente teve que casar correndo, porque aí pecou, aí entra a igreja. Não, então vamos casar, que é o problema da igreja também. Mas sabe que é quando tem um erro. Michael, nisso que você tá falando, porque assim, que é uma coisa importante, né? Quando a gente olha pra doutrina, né? Porque assim, é muito fácil a gente estabelecer a doutrina como um código de regras. E vira legalismo, né? Ó, isso pode, isso não pode. Porque aí você começa a discutir, por exemplo, o comprimento da saia, se pode pegar no dedo, no punho, no cotovelo, no ombro, porque assim, as pessoas são diferentes. Sim. Então, por exemplo, o que Paulo vai dizer, né? Ó, se você
é solteiro e você não consegue lidar com isso, fica abrasado, então você casa. Porque existem graduações, existem pessoas que vão ser mais abrasáveis, ou não sei como é que... pessoas que se abrasam mais. Tem o rapaz que vai no cinema com a namorada, e a namorada junto no cinema, vão se abraçar, vão trocar um beijinho e vão sair dali e ir pra casa. E outro casal vai tocar no dedo e vai querer ir pro motel. Então isso tem a ver com as pessoas, né? Por isso que é importante a gente ensinar a doutrina baseado nos conceitos bíblicos, né? No sentido da coisa, né? Você vê, se você conversar... Às vezes eu falo para jovens cristãos que a santidade sexual, a doutrina da santidade sexual cristã, ela parte do princípio da imago Dei. E muita gente nunca ouviu isso, né? Por quê? O meu próximo, a minha irmã, seja minha irmã, minha namorada, minha noiva, seja quem for, meu próximo é a imagem de Deus. Então eu não posso pegar a imagem de Deus, usar como uma coisa para me satisfazer, para ter ali um prazer e tchau, sem compromisso. Esse é o princípio do relacionamento, do compromisso, né? E da santidade. Mas muitas pessoas nem conhecem esse conceito, mas sabem dizer assim, ó, não pode pegar na mão. Então, às vezes, uma doutrina como a corte, ela é mais um atalho, um simplificador de regra religiosa para estabelecer ali uma régua de comportamento que acomode uma pequena multidão dentro de um parâmetro aceitável dentro de uma organização religiosa. E isso, às vezes, produz mais malefício do que benefício. Qual que é o correto? Fazer isso que a gente está fazendo aqui, um diálogo, um debate, uma conversa, uma coisa aberta. Por quê? Porque aí as pessoas têm condições de ouvir, entender a doutrina. Então, mas aí nesse espaço que vocês estão falando, então, é uma questão de fórum íntimo, então. Ou seja, se o casal de namorados optar, né? Tipo assim, eu tô pedindo a menina namoro, aí eu quero namorar com você, mas eu quero namorar assim. Se você topar e tal, então... Eu acredito que sim, eu acredito que isso varia de pessoa para pessoa, varia, é uma coisa pessoal e particular. Eu, como pastor, não estabeleço isso como regra. Ó, você tem que fazer assim. A gente até apresenta, ó, o ideal é você agir dessa forma, mas eu não vou ficar fiscalizando e policiando se pegou no dedo, ou pegou no punho, ou segundo no cotovelo, ou colocou o braço em volta do ombro. Colocou o braço em volta do ombro, tá em disciplina. Eu não vou fazer isso como pastor. Então, eu concordo com o Thiago nessa questão de não vigiar, não tá junto. Não é isso, porque senão também parece que a gente tá vivendo com seres irracionais. Né? Mas, Maicon, tem muita igreja que faz isso. Então, mas faz isso porque aí tem a situação do controle. O pessoal tem que propaga. Porque assim, pastor César, a corte, algumas igrejas usam a corte, elas são como se fossem porta-vozes da corte, né? Nestes contextos. Mas eu só sei que a Bola de Neve tem. Quem mais tem? Isso começou no Brasil pela Videira lá de Goiânia. Mas uma hoje igreja não em é, célula. Né? Ainda é. Todos os livros, vários livros, os primeiros livros em português sobre a corte foram escritos pelo Nauro Pedrosa, lá do Radical Livres, né? É da Videira. E popularizou a partir daí. São duas igrejas. Popularizou a partir daí. Então, mas eu não vejo, você vai falar muitas igrejas. Não sei se são muitas. Não, o pessoal do neopentecostalismo talvez que trabalha com célula, o pessoal de célula G12, MDA, M12, as igrejas celulares todas. Celulares são isso todas. É muito forte no modelo celular. No modelo celular, porque o que acontece? Ele traz para a liderança de perto, e aí quando lidera o jovem, eles incluem o líder de célula vai mediar os namoros e vai usar a corte como método de doutrina. Você acaba doutrina. É um método de controle, né? Controle. Na verdade, o que deveria ser feito, né? O que deveria... Eu também não sou o dono da verdade, mas eu acho que é um modelo que funcionaria. A igreja está mais preparada para discipular os pais, que é o que a gente não tem também. Exatamente. Sabe qual é o grande problema? A gente não tem a igreja não discipula. O pai não quer pastorear o filho. O pai quer que o pastor pastoreie o filho. Mas não quer pastorear porque também não conhece, não tem conhecimento da palavra. As igrejas estão carentes da palavra, pastor. O que está acontecendo? Domingo é o culto da família. As pessoas vão lá para celebrar. Ninguém vai lá para aprender, para cultuar. Estudo bíblico, faz uma escola dominical. Ninguém vai. Sim. A pessoa não fica, as pessoas não têm o conhecimento da palavra. Quando não recebe isso da igreja, como é que vai discipular? Não, vou falar com o pastor. É verdade. Aí joga sempre a culpa no pastor, sempre no grupo, no grupo dos jovens. Ó, o meu filho começou a namorar, você permitiu, olha o que aconteceu, caiu em pecado. Então fica falta pai e mãe também. Então falta. Então sabe onde eu quero chegar? É isso. Aonde que tá? Eu não defendo como doutrina na igreja. Mas, por exemplo, se eu chegar a ser um pastor e liderar, eu vou falar com os pais, não com o jovem.
Perfeito. É com os pais que Concordo a gente fala 100%. isso. É sempre com os pais. Por exemplo, a minha filha, ela tá debaixo de uma liderança na igreja. Quem cuida dela sou eu. Eu vou falar com ela. Ela vem com as ideias da igreja, vamos ver se é bíblico. Primeira coisa, Exatamente, pastor, tá perfeito a primeira coisa é bíblico, não é pra fazer, não tem que fazer. Porque assim, hoje... Concordo 100%. Hoje, por exemplo, nós temos nós estamos do mesmo ministério aqui. Sim. Só que o mundo que os nossos filhos vivem não é o nosso. É diferente. O mundo que os nossos filhos vivem não é o nosso. Mas nós estamos nele, pastor. Nós estamos nele, mas é outra cultura. Não a cultura que os nossos filhos vivem é diferente. Pastor, mas a gente não é alienado. Volta, mas eu posso falar uma coisa. não é alienado. volta naquela ideia de falar assim, falta pai e falta mãe, para dizer assim, aqui nessa casa é assim, assim, assim. Só que não é na hora que a menina tá conhecendo o rapaz ou o rapaz tá conhecendo a menina. É a vida inteira. É a vida toda, perfeito. Se a casa precisa ter uma cultura cristã. Isso. Olha só, eu tenho um filho de 20 anos que hoje mora no interior de São Paulo porque ele tá fazendo faculdade, né? E assim, a gente conversou bem antes dele ir pra faculdade, tivemos lá faz 15 dias. E assim, o meu filho, a gente cresceu assim, ó. Filho, é o seguinte. A gente vive num tempo difícil, a sociedade é isso aqui, só que é o seguinte: você cresceu numa casa, feliz, você cresceu numa família boa, você cresceu num ambiente saudável para você. Cresci, pai, então você tem a obrigação de oferecer esse ambiente para os seus filhos. Sabe como é que você vai fazer isso? Dando continuidade à cultura que você aprendeu na sua casa. Ó, a história do seu pai e de sua mãe é essa aqui. Nós vivemos assim e isso aqui produziu você. Produziu conforto, segurança, saúde emocional, saúde mental, espiritual, equilíbrio, tudo. Bom, isso funciona. Começaram a chegar aqui algumas opiniões. É o caso do Jefferson Queiroz de Bilac, São Paulo. Eu vim do mundo de prostituição, não conhecia Jesus, conheci minha esposa na igreja, na época era líder de jovens e ela também. Nos casamos, tenho 11 anos de casado, comecei a namorar verbalmente na sala do meu pastor na época. 2 semanas depois já fomos dar um beijo quando conversamos com a família e deixamos formalmente, mas no namoro nunca beijei ela na frente do pai dela. Hoje apoio essa ideia, não abro e tal. O Jefferson, a Igreja Geração Aviva Church, em Gurupi, Tocantins. Não sou contra estratégias novas para preservar a santidade em qualquer área da vida do cristão, mas é fato que na grande maioria das igrejas que utilizam essas estratégias existe um certo abuso de autoridade para trazer obediência. Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Quem vai? Amém. Quem parou falando foi o Thiago, né? Volta você. Volta comigo? Tá. Então, a gente falou bastante aqui da liderança, falamos bastante da igreja, mas eu queria discutir esse ponto com o Thiago sobre os riscos, né, desse namoro onde a gente coloca como o beijo e o abraço não ter importância, né? Porque parece que, quando eu beijo e abraço, então eu não estou quebrando uma santidade. E eu gosto de falar sempre isso como um princípio da santidade. Não que o beijo e o abraço seja pecado, mas aonde eu posso chegar até né, devido às carícias. A gente sabe que é muito difícil, muito complicado para o jovem, ainda mais hoje com tanta informação, com tanta coisa na internet, né? Eles se abastecem aí de tanto material ruim, vamos dizer assim. E aí de forma precoce começa um namoro, beijando, abraçando, aonde pode chegar isso, né? A minha preocupação como pai também é isso, é alertar minha filha, alertar os pais para que tomem cuidado, né, com esse excesso de carícias, porque eu acredito que um namoro cristão, onde já começa com beijo e abraço, já se torna ali uma paixão cega. Então ele para de olhar pro parceiro como uma pessoa que eu quero conhecer, como uma pessoa assim que eu quero ter uma rota de amizade para entender como anda, quais são as crenças, realmente se a fé dele é bem estabelecida, quero conhecer a família, os amigos, né? Até mesmo projetos de vida, sobre futuro. Quando os jovens então se envolvem ali nessas emoções, através do beijo, do abraço, eu acredito que já quebra esse vínculo. Alguns jovens relatam que até deixaram de orar. Porque assim, ora pelo namoro. Então parece que quando beija e abraça, então já decide que é aquele ali, então afasta o jovem das orações. Muitos às vezes deixam até de continuar nos estudos. Então você defende... Eu defendo a ideia
da corte, não, de novo, não como doutrina, mas como... Não como obrigação, não como obrigação. Como de manipulação da liderança. Exato, mas eu acho que a gente tem que trazer isso para isso, porque quando você conversa com o jovem, ele não compreende os riscos de... Ele acha que não tem nada de mais o beijo e o abraço. Aí, Tiago. Assim, eu tenho 30 anos de ministério, né? Eu comecei com 16 anos. Já como eu era meio precoce, né? Comecei liderando jovens com 16 anos. E... assim, eu já conheço centenas de histórias, né? E pessoas que cresceram comigo na igreja e foram muito radicais e depois não tiveram um casamento legal, sabe? Assim, eu não gosto muito de fórmulas prontas. Eu sou refratário com relação a isso, porque eu já vi o que funciona e o que não funciona na prática. Acho que a gente precisa sempre estabelecer a doutrina a partir do seu princípio, né? E eu não costumo pegar por esse gancho eu mediar ou eu estabelecer o que pode e o que não pode. A gente explica o que é o namoro, explica o que é santidade. E porque assim, ó, já lidei com um casal que o rapaz encarou com a maior tranquilidade essa coisa do beijo só no altar. O problema é que também depois o beijo ficou só no altar. Depois do altar também não teve mais beijo, né? Ou seja, o rapaz não gostava muito de beijo também depois de casado. Então são... Mas aí tem que se avaliar, né? Isso porque eu também já vi acontecer. Sim, tem que anular o casamento porque... não funciona sexualmente, coisa parecida. Então, por isso que eu, né, assim, se eu chegasse pra minha filha hoje, ela tivesse idade pra namorar, eu ia dizer pra ela: filha, o ideal é você fazer assim, assado e tal. Mas se ela um dia chegasse pra mim e falasse: pai, olha só, eu beijei meu namorado e nem por isso eu quis ir pra cama com ele e tal, e eu acho que eu vou beijar mais algumas vezes até casar. Eu não transformaria isso numa questão, entende? Isso é uma questão pessoal. E assim, mas eu admito que é um tema que exige muita cautela e que paira assim quase que numa nuvem indefinível. Por isso que é difícil a gente estabelecer uma regra e às vezes, porque essa regra às vezes pode ser boa para uns e pode ser muito ruim para outros. Uma coisa que a gente estava conversando no intervalo aqui, que é muito importante, que você falou e eu achei perfeito, que é o seguinte. E eu falo isso como eu já fui pastor e líder de jovens muitos anos, antes de ser pastor sênior, né, da igreja, dos adultos. Mas o que acontece é o seguinte: quem tem que pastorear adolescente e jovem é o próprio pai. Entende? Uma coisa que é muito importante na igreja hoje, que a gente precisa resgatar, pastor César, é que é o seguinte: o pastoreio familiar precisa estar sobre a responsabilidade do pai. A igreja precisa capacitar os homens a pastorear suas famílias. Ontem, no nosso culto de domingo à noite, até muito por conta desse acontecimento aí que envolveu esse cidadão lá da Baixada Santista, eu falei para a igreja, eu falei assim: olha, aqui na Alicerce, quem pastoreia o seu filho é você, pai. Eu sou pastor, mas eu não sou pastor da sua esposa, o pastor da sua esposa é você, marido, né? Você é pastor do seu filho e nós vamos capacitar você para pastorear bem sua esposa e seu filho. Eu vou pastorear aqueles adolescentes que os pais não são da igreja. E aí vocês vão pastoreá-los junto comigo. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade muito complicada, muito complexa. A gente vive numa época ímpar, né, na história. Acho que o tipo de cultura que nós temos hoje nunca existiu no passado, né? Então, muitas coisas que às vezes o mercado editorial religioso oferece como um pacote pronto, pode funcionar para muitos, mas às vezes não vai funcionar para todos. A gente tem que ter uma certa flexibilidade. Tem áudio aí, Rafa? Pode soltar. Bom dia, graça e paz. Meu nome é Diego, sou líder de uma igreja em células e eu gostaria de saber do pastor Tiago por que dessa revolta toda contra a igreja em células. Se a igreja em célula é uma igreja que demonstra realmente o chamado de Deus para a vida da igreja, e por que ele sempre fala um pouco de raiva, não sei, a respeito das igrejas em célula. Eu acho que deveria chamar o pastor Naor Pedrosa para poder debater com ele.
para ensinar ele como é que funciona o sistema, porque parece que ele não sabe muito a respeito de corte, muito menos a respeito de como funciona uma igreja em célula. Tá aí, Thiago, manda aí. Não, assim, é difícil, às vezes, o público entender que uma crítica justa não é raiva nem revolta. Você vê que, por exemplo, ele não refuta nenhum dos meus argumentos. Ele leva a coisa para o campo emocional ou para o ad hominem, ou seja, ele me acusa de ter sentimentos ruins, sendo que eu apresentei argumentos e ele não tratou os meus argumentos. Eu posso debater com qualquer pessoa sobre igreja em célula. Igreja em célula é uma máquina de moer gente, é um sistema que tem se corrompido, e basta você analisar os livros que eles utilizam. Por exemplo, existe um livro, pastor César, nós precisamos ter muita atenção, um livro chamado Lealdade e Deslealdade, que é um dos livros mais populares no Brasil, nas igrejas da visão celular, que é um livro de treinamento para seita. Um livro pesadíssimo, onde os líderes de uma igreja são tratados como monarcas absolutos. Transforma igrejas em pequenas ditaduras como uma Coreia do Norte, onde o livro ensina você expulsar e ridicularizar qualquer membro que tenha qualquer posição que não seja de imediata e absoluta submissão a qualquer ditame de uma liderança religiosa. Bom, aí a gente vai para outro assunto, mas é que eu estou respondendo a questão dele. Eu não tenho raiva, nenhuma questão. É uma crítica pontual, justa, absoluta, justa e fundamentada em argumentos. Não tem nada a ver com emoção, ferida, nada disso. Então, eu vejo assim, eu acho que a gente tá fugindo um pouco do que é o tema, porque assim... Foi o ouvinte, tá? Um ouvinte, não legal, que não tem problema. Mas assim, só pra gente voltar aqui nessa questão do beijo e o abraço, que é o que eu falo. Eu entendo toda a sua preocupação, pastor, entendo toda essa sua questão doutrinária, concordo com você, mas eu penso que a gente não pode ficar com os braços cruzados e simplesmente entender que agora o mundo tá diferente, que o mundo tá vivendo numa nova era, e a gente não fazer nada a respeito e não trazer os riscos para que isso aconteça. Seja discipulando de forma individual os jovens e conversando, como tá tendo essa mesa aqui, tem mesa com jovens sobre isso, e ouvi-los, né? E também com os pais. Porque assim, senão a gente... O que está acontecendo com a igreja? A igreja está se modernizando, né? E a gente não pode se modernizar se adequando às pessoas. A gente tem que se adequar a eles ao que traz as escrituras. Então, voltar para o tradicional é fundamental para que a gente remonte algo que funcionou. Eu sei que o pastor tá batendo sempre aí no Joshua e falando... E assim, eu não defendo ele, eu não defendo a doutrina dele. Eu defendo um posicionamento de que é menos arriscado pro jovem, porque risco a gente corre. Se você não quisesse correr risco, você não se relaciona com ninguém, né? A gente vai correr risco, mas nós corremos menos risco, os jovens correm menos riscos quando eles não se envolvem emocionalmente, né, com carícias. Essa é a defesa que eu faço, porque corre um risco, porque você tem uma oportunidade de conhecer melhor a pessoa, porque senão começa a entrar naquele emocionalismo, na paixão, naquele fogo da adolescência. Você imagina um adolescente com 17, 18, 19 anos cheio de hormônio, começa a beijar, qual que é a hora de frear? Qual que é a hora de você pegar uma Ferrari e andar a 200 por hora e falar, agora eu não posso correr mais? Então essas coisas que eu penso, a gente precisa tomar cuidado e tratar assim desse assunto. Não deixar assim, eu sei que não como doutrina, mas a gente precisa trazer uma forma de tratar isso. Eu acho que resumidamente isso, trazer uma forma. Criar uma forma de trazer isso, não acompanhando essas doutrinas que nem o pastor falou, que eu refuto todas elas também, mas trazer uma maneira de tratar esse assunto.